Olá, pessoal de Juazeiro, Vitória da Conquista e Camaçari. Como vocês já devem saber dos nossos encontros anteriores, eu me chamo Ana Gabriela Ferreira. Eu sou a professora da disciplina Estudos Prisionais. Junto com a equipe de apoio e a tutoria, eu vou estar à disposição de vocês para esta jornada. Convido vocês para que façam as atividades do Moodle, leiam os textos e não deixem de aprofundar os estudos iniciados em sala. Vocês também podem me seguir na rede @professora.anagabriela, um Instagram no qual eu publico notícias sobre sistemas penais, política criminal e os nossos estudos em geral. Certamente, a nossa disciplina é uma das mais discutidas nos últimos tempos. Os estudos de sistemas prisionais têm sido crescentes por causa da ampliação do uso das prisões e da sensação coletiva de insegurança apesar disso. Por esse motivo, nós precisamos compreender um pouco mais das dinâmicas que atuam nesses sistemas para além do senso comum. A nossa disciplina possui uma carga de 68 horas e foi distribuída entre encontros, videoaulas e atividades no Moodle. Nós discutiremos em 2 unidades as percepções mais marcantes sobre o sistema prisional. Na nossa primeira unidade, nós discutiremos a evolução histórica do sistema prisional e aprofundaremos os aspectos sociais envolvidos no imenso uso da prisão no Brasil. Nessa parte do curso, nos encontros presenciais, eu pretendo junto a vocês discutir o histórico do uso das prisões, discutir o conceito e a formulação das prisões e discutir as teorias que justificam os formatos prisionais atuais e os efeitos disso. O nosso maior desafio nesse primeiro momento é perceber que os estudos prisionais e a segurança pública têm um vínculo com demais áreas da sociedade e não podem ser estudados de maneira separada. Com as discussões em sala e as leituras, eu pretendo trabalhar com vocês as teorias que têm questionado os modelos de prisão que nós usamos e a sua ineficácia diante da sensação de insegurança. Eu peço que vocês se abram às discussões, dando um valor maior à pesquisa de dados reais, que é o senso comum, para que nós possamos formular novos ideais de segurança. Essa é a ementa que nós utilizamos na primeira fase. No primeiro momento, nós vamos trabalhar estudos prisionais, falando sobre a introdução à história das prisões latino-americanas, a escravidão e os seus efeitos sobre as prisões, os modelos de encarceramento, a evolução dos sistemas e dos regimes prisionais. Já na segunda unidade da disciplina, nós estudamos os efeitos do encarceramento sobre a população que compõe o sistema prisional. É muito importante tratarmos aqui da sociologia do castigo, a formulação, as funções declaradas em contraponto à sua função real, seus efeitos e seus estigmas. Nessa parte do curso, nos encontros presenciais, eu pretendo, junto com vocês, discutir a composição social e racial do público prisional, discutir essa composição também quanto aos agentes prisionais e os agentes diretos da polícia, os agentes de segurança pública de confrontamento, discutir as conexões entre a formação da sociedade brasileira e o sistema prisional. É essencial aqui o uso dos textos que são postados no Moodle e o confrontamento com as experiências reais de vocês acerca da segurança pública. As leituras são extremamente importantes e as atividades são base para a compreensão aprofundada e fora do senso comum. Nessa unidade, também aprofundaremos a discussão sobre os efeitos da prisão quanto às questões de gênero. É muito importante perceber que as prisões sempre foram destinadas a um público masculino. Isso faz com que o uso das prisões para o público feminino não compreenda uma série de vieses ainda mais cruéis em função das questões de gênero. A análise dessas questões de gênero é essencial para a revisão dos estudos prisionais. O nosso conteúdo aqui é apresentado da seguinte maneira. Ponto 2, na unidade 2, trabalharemos a população prisional. Os efeitos da escravidão que fazem com que as duas faces de um mesmo marcador sejam percebidas.
tanto nos agentes de confronto quanto no público prisional. A lei de drogas e os seus efeitos sobre a expansão carcerária. A questão das prisões e o gênero, que é uma outra face do controle. E nós vamos aprofundar a ideia de sociologia do castigo e tratar das violências e das vivências internas. Vocês estão prontos? Vamos lá, mãos aos livros, atenção e bons estudos!